Espírito Santo, nós estamos aqui, Deus, mergulhados nessa atmosfera, nessa presença, Senhor, tão poderosa, com um coração grato, Deus, pela Tua bondade, pelo Teu favor, pela forma extraordinária, Deus, que o Senhor tem estado conosco neste lugar, que o Senhor tem vindo ao nosso encontro, Deus, neste lugar. Eu quero orar neste momento, ó Deus, para que o Senhor venha e tome, Deus, a nossa mente, o nosso coração, e que o Senhor possa falar conosco, ó Deus, de um jeito especial neste lugar, de uma forma coletiva e também, ó Deus, no individual. Trata com cada um de nós, Senhor. Que nós possamos sair daqui hoje, ó Deus, diferentes do que entramos, e que a Tua vontade se estabeleça, Deus, em toda a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Nós vivemos em uma geração que ama esse ambiente de adoração. Isso que nós acabamos de viver aqui, que na verdade tem sido uma rotina, uma constante no nosso meio. Não é verdade? Uma geração que ama esse ambiente, uma geração que ama uma música boa na presença de Deus, uma geração que aprendeu a amar essa atmosfera santa que é criada quando nós nos reunimos na presença dEle, onde essa presença de Deus é manifesta. Irmãos, isso é maravilhoso, isso é profundo, isso é tremendo e é bíblico, porque é exatamente isso que Deus nos proporciona além do véu, essa condição de nos achegarmos de novo à presença dEle, de estarmos na presença dEle de verdade, de sermos tocados por esse Deus tão grande e tão poderoso. Mas eu quero te dizer que há um perigo eminente nisso. E qual é o perigo, pastor? O perigo é de pararmos no altar, é de ficarmos apenas no momento de adoração, e não permitir que essa adoração se traduza em obediência, missão e serviço. E nós precisamos olhar, queridos, para esse perigo e considerar, porque nós não podemos perder o time de Deus, aquilo que o Senhor deseja fazer através de nós nesse tempo, nessa geração, uma vez que Ele já está fazendo em nós. Quantos aqui têm sido visitados pela graça de Deus? Deus tem abençoado a sua vida? Entende? Então Ele já está fazendo em nós. Agora, não para por aí, Ele quer fazer algo através de nós. Então, queridos, o foco da nossa conversa hoje é demonstrar que a adoração verdadeira, ela não acaba quando o culto termina, mas na verdade ela nos empurra para uma vida de ação. Quando nós lemos Tiago capítulo 2, versículo 17, você vai ver a Bíblia dizendo que a fé sem obras, ela é morta. Entende? Não basta só ter fé ou ter uma vida de adoração. Quando a gente volta um pouco em Romanos capítulo 12, versículo 1, você vai ver Paulo rogando aos irmãos pelas misericórdias de Deus, que apresentem, que ofereçam a Deus o seu corpo como sacrifício vivo. Isso fala, queridos, de uma vida cristã em atividade, uma vida que é vivida de uma forma interativa com esse Deus maravilhoso e tremendo. Então nós entendemos que a adoração bíblica, ela é o movimento do coração que vê a glória de Deus e que por isso se coloca à disposição dele. Gente, não há verdadeira adoração
se não houver obediência. A gente precisa entender isso. Jesus um dia diz assim, ó: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E só quem ama consegue adorar de verdade. Então quem adora, obedece. Onde, queridos, há só emoção, não tem adoração, e muito menos obediência. E o Senhor quer nos levar a pensar nisso hoje. Sabe por quê? Porque, como eu disse, nós não podemos correr o risco de ficar apenas no altar, no lugar de adoração. E para isso eu gostaria de caminhar com você sobre alguns pontos. E o primeiro dele é: nós precisamos entender, isso é uma verdade, a adoração tem como propósito nos conduzir a uma missão e ao serviço no reino de Deus. Nós precisamos entender essa verdade. Quando nós lemos o capítulo 6, dos primeiros versículos, principalmente do 1 ao 7, do livro do profeta Isaías, a gente tem aquela passagem que Isaías tem uma visão de Deus. E você vai ver no texto, irmãos, que ele diz que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. E diante, irmãos, dessa visão extraordinária que Isaías teve de Deus, você vai ver, eu não vou ler o texto, você pode fazer isso depois. Quando ele enxerga a grandeza de Deus, a sublimidade desse Deus poderoso, automaticamente ele é consciente do seu estado, de quem também ele era, de como ele estava. Em um determinado momento ele vai clamar a Deus, ele diz assim: Senhor, ai de mim, porque, Senhor, eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros, Deus, e também habito no meio de um povo de lábios impuros. Irmãos, olha isso, quando ele vê a grandeza, o poder de Deus, ele se enxerga, ele tem uma noção exata do seu estado, de quem ele era. E naquele momento acontece algo extraordinário, que eu acredito que todos nós temos experimentado isso numa escala alta, nesses momentos de adoração, de entrega, de tamanha intensidade que o Senhor tem nos proporcionado neste lugar. Do mesmo jeito que tem acontecido conosco, aconteceu com Isaías, quando ele tomou ciência do seu estado. A Bíblia vai dizer que um anjo pega uma brasa viva do altar e toca nos lábios dele. O que é isso? Os lábios de Isaías, que foi confessado pelo próprio Deus que eram lábios impuros, naquele momento foi purificado. Ele tem a sua vida purificada. Mas a gente vai ver na narrativa do texto que não para por aí, irmãos. Então veja isso comigo. Ele contempla num lugar de adoração a grandeza de Deus. E quando ele vê a sua grandeza, ele também consegue enxergar o seu estado. E quando ele enxerga o seu estado, ele é tocado pelo poder de Deus e purificado. Mas naquele mesmo instante, Deus olha para ele e faz uma pergunta. E qual é a pergunta? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Irmãos, olha a missão. Percebe? Logo depois de uma adoração, de uma purificação, Deus deixa claro para Isaías que tem uma missão para que ele, e o Senhor quer nos dizer isso nesta noite, há uma missão que ele quer nos fazer saber, que ele conta ou espera contar com o nosso envolvimento nela. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E logo em seguida, irmãos, nós temos a resposta de Isaías, que para mim é o ponto mais alto, é o clímax da sua adoração a Deus naquele momento.
depois de ver a grandeza, o poder de Deus, de ser purificado e de ouvir esse desafio de Deus, qual foi a resposta do profeta? Ele vira para Deus e diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu estou disponível para entrar com o Senhor nessa missão. Tipo assim, o que eu tenho que fazer? Eu estou pronto, pode me enviar. Percebem isso? Sabe, irmãos, o que é que isso me ensina? Que a verdadeira adoração, a verdadeira espiritualidade que o Senhor tem nos dado, ela não pode ser um motivo para nos fazer fugir do mundo. Na verdade, ela precisa nos levar a ter uma imersão no mundo, uma imersão de vida no mundo. Agora, com a presença de Deus em nós, com a presença soberana dele se manifestando através de nós. Nunca Deus vai nos trazer para esse lugar de adoração, de transformação, de purificação, para que a gente fique aqui apenas. E a gente vê isso no contexto de toda a palavra. Por exemplo, Jesus, depois de ressuscitado, quando ele encontra com os seus discípulos, você vai ver isso nos evangelhos, ele não disse para eles assim: fiquem aqui adorando, mas ele disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho. O que é isso, irmãos? É a missão em evidência de novo. Aqueles homens foram impactados, irmãos, pela presença, pelo convívio com Jesus durante todo o tempo. Então o que é que nós vemos com isso? Na Bíblia, toda a experiência real de encontro com o Senhor e de adoração termina em envio. E Deus só envia quem entende a missão e o serviço que ela demanda. Isaías contemplou o Senhor e foi enviado. Os discípulos, depois de se renderem a Jesus, foram comissionados e enviados. Irmãos, e é exatamente essa a proposta dele para todos nós. É a mesma coisa para todos. É óbvio que o que vai diferenciar é o nível, a forma como cada um de nós somos desafiados por ele a nos envolvermos na missão. Mas é a mesma proposta. Ninguém, cristão nenhum, foi chamado para apenas contemplar a beleza dele e o adorar. Esse é um lugar, irmãos, especial, é onde ele nos quer, mas isso resulta em outras coisas. Então o que eu queria te dizer? Ou como aplicações práticas para nós. Se eu adoro com esse entendimento de que a revelação de Deus me purifica, me mostra uma visão, me desafia a entrar nela servindo no reino. Quando eu adoro com esse entendimento, eu sirvo. Entende? Não há nada que seja suficiente para me impedir de servir a esse Deus no seu reino. Se eu adoro com esse entendimento, irmãos, eu vou evangelizar. Sabe, eu vou gritar para os quatro cantos que Jesus veio, morreu e ressuscitou para salvar. Sabe, se eu adoro com esse entendimento, eu não vou conseguir olhar para o meu lado numa igreja como essa e aceitar uma cadeira vazia, porque se essa cadeira está vazia do nosso lado, é porque alguém deveria estar sentado aí. E isso só vai acontecer se nós, como adoradores com esse entendimento, entender a necessidade de proclamar as boas novas de salvação. Se eu adoro com esse entendimento, eu perdoo. Eu não me permito ficar preso em mágoas, em ressentimentos. Eu não me permito ficar preso, amarrado em situações que me impedem de viver bem a vida. Nada me embaraça. Entende? É aquele momento na vida em que você percebe que Deus é Deus, nos dias bons e também nos dias maus da nossa vida. Nada, absolutamente nada,
passa a ser grilhões ou travas que me impedem de perdoar, de viver o Evangelho. Se eu adoro com esse entendimento, há um desejo ardente no coração de me envolver com Ele, de me envolver com o seu reino, de me envolver com a sua igreja. Porque eu entendi que tudo isso faz parte da missão. Eu não consigo me ver longe disso, eu não consigo me desvincular disso, porque eu entendi que é a vontade, é o chamado de Deus, do meu Pai para mim. Consegue entender? A verdade, queridos, é que a adoração sem missão vira misticismo apenas. E missão sem adoração não é nada mais do que ativismo. A gente pode até tentar se envolver na missão sem adoração, mas vai ser peso, não vai ser prazeroso, vai ser ativismo, carga sobre as nossas vidas e os nossos ombros. O que a Bíblia nos apresenta e o Senhor está nos chamando a pensar, queridos, é que precisa ter um equilíbrio entre adorar e agir, entre adoração e ação. Nós não podemos parar apenas no altar, depois do altar, de contemplar a beleza da santidade do Senhor, ser tocados pelo poder e a graça dele. Há algo que precisa ser feito, e isso nos conduz a uma caminhada de ação, de prática, onde ele vai ser visto através de nós por todos os lugares. Quando a gente fala de igreja, queridos, por exemplo, isso retrataria uma vida do culto para a rua. O que é isso, pastor? O que Deus fala ou está falando hoje, o que Deus está fazendo hoje, aqui, agora, na minha e na sua vida, precisa aparecer na nossa semana, precisa se manifestar a partir do momento que a gente sai daqui. Outra verdade é do altar para a família. A adoração de hoje, desse momento aqui, irmãos, precisa mudar o nosso jeito de tratar o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais. Precisa mudar a forma de encarar a nossa casa, a nossa família. Entende? Do altar, desse lugar de adoração para o serviço. Onde nós estamos servindo no corpo de Cristo? Deixa eu te dizer uma coisa. Quem adora de verdade não consegue ficar longe do serviço. Irmãos, eu volto a dizer, as nossas crianças têm nos dado um banho muitas vezes nisso. Enquanto muitas vezes a gente olha para adultos no nosso meio, irmãos, que tudo que não querem é servir no reino, nós estamos vendo as nossas crianças, os adoradores mirins, implorando para servir. Deixa eu te dizer uma coisa, quem adora, serve com amor, porque entende que isso fala de um impacto eterno. Nosso serviço impacta a eternidade de pessoas. Como que isso pode impactar a nossa vida como igreja, irmãos? Quando a gente entende que Deus quer nos tirar do secreto para o público. O que é isso? O que Deus está fazendo em nós, nos nossos momentos de devocionais, nas nossas casas, com a nossa porta fechada, ou aqui nesse ambiente, nessa atmosfera de adoração, Ele também quer fazer através de nós, no nosso mundo. Irmãos, Goiânia, Aparecida, nossa região precisa conhecer quem é Jesus. Essa é a missão, é fazer Ele conhecido. Talvez ao ouvir isso, você esteja sentindo no seu coração uma de duas coisas. A primeira, talvez ao ouvir isso, você tenha uma certeza no seu coração, eu sou um destes que adoram com esse entendimento.
Eu tenho certeza disso, irmão. Glória a Deus por isso. Se você tem sentido essa confirmação no seu coração, me ouvindo até aqui. Mas talvez alguns de nós hoje, ou alguns tenham falado assim, pastor, tem sentido isso agora, pastor, eu não consigo viver assim. Eu não consigo nem me imaginar desejando isso. Talvez você esteja nessa condição. Eu não consigo me ver envolvido em missão alguma. Eu não consigo me ver servindo. Eu não quero, na verdade, servir. Irmãos, e isso nos mostra uma verdade espiritual profunda. Sabe qual é? A presença de Deus é para todos, mas nem todos respondem ou têm respondido a ela da mesma forma. Quando o véu se rasgou e abriu, o caminho foi aberto para todos, mas nem todos têm conseguido entrar na profundidade que Deus espera na presença dEle. Essa que é a verdade, a gente precisa pensar nisso, irmãos. E para nos ajudar nessa reflexão, eu gostaria de dizer para você que hoje, falando como igreja, e não só como igreja local, mas como igreja universal, irmãos, fica tão nítido isso para nós. Há 3 grupos de pessoas em nossas igrejas, na igreja desse tempo, e eu queria te levar a pensar sobre isso. O primeiro grupo é os que adoram e se entregam ao mover de Deus. E a partir de hoje, talvez isso vai ficar mais claro para você. Quem são esses? Esses são os corações rendidos. Eles não estão preocupados com a opinião dos outros. Eles não estão preocupados com a aparência. A única preocupação deles é agradar a Deus, é adorar a Deus, é servir a Deus, é honrar a Deus. E deixa eu te dizer algo. O Senhor procura estes, os verdadeiros adoradores. Quando nós lemos o capítulo 4 do Evangelho de João, a gente tem ali o registro do encontro de Jesus com a mulher samaritana. A gente sabe o que aconteceu com a vida daquela mulher. E o contexto ali, queridos, é que Jesus estava mostrando a ela que a humanidade estava experimentando uma transição espiritual profunda. Quando ela indaga Jesus sobre a questão de adoração, onde adorar, ele vira para ela e diz assim: olha, mas vem a hora, e já chegou. Por que já chegou? Ele veio trazer essa mudança. Ele já estava ali. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O que ele estava fazendo? Exatamente anunciando essa transição espiritual profunda. Até aquele momento, a adoração estava ligada a lugares específicos. No contexto da conversa ali entre um judeu e um samaritano, Jerusalém era o lugar de adoração para os judeus. O Monte Gerizim era o lugar de adoração para os samaritanos. E quando Jesus libera essa palavra, ele estava revelando que o culto, que a adoração verdadeira não dependeria mais de geografia a partir daquele momento, mas a adoração verdadeira ela estaria ligada a uma única coisa, a um relacionamento íntimo e profundo com Deus. É isso que Jesus estava dizendo, que a adoração estava deixando de ser um ritual localizado, que tinha que respeitar um cronograma feito por mãos humanas, para se tornar, queridos, uma expressão viva de um coração regenerado, transformado pelo poder e pela graça manifesta de Deus. Era isso que Jesus estava dizendo. E quando a gente olha para o Velho Testamento, nós encontramos Davi, que é um exemplo, um bom exemplo disso. Quando você lê o capítulo 6 de 2 Samuel,
Nós vamos encontrar aquele texto em que Davi junta os soldados e vai à casa de Obed-edom, com a intenção de trazer a arca para a casa de Davi, para a cidade de Davi. Irmãos, a arca representava a presença de Deus no meio do povo. Então ele sai em missão com uma turma de soldados. E aí a Bíblia vai dizer que quando ele estava chegando na sua cidade, na cidade de Davi, se aproximando do lugar onde a arca seria colocada, irmãos, Davi começou a dançar. Eu usei a expressão de manhã, sapatear na presença de Deus, saltar de alegria na presença de Deus. Irmão, consegue entender um rei agindo assim? Naquele momento, Davi não se importou com a sua posição, com a sua coroa. Ele não se importou com a sua vestimenta real. Ele não se importou com os olhares dos críticos. Mas, irmãos, ele estava ali com um coração tomado de gratidão e reverência. E por isso ele pulava, ele dançava na presença de Deus. Esses são os adoradores que vivem a presença, na presença. Eles não apenas observam, mas eles se interagem, eles se entregam. Outro exemplo, queridos, que a Bíblia nos apresenta que ilustra bem esse grupo, é Maria, irmã de Lázaro, que nós chamamos também de Maria de Betânia. Quando você lê o capítulo 10 de Lucas, aquele momento em que Jesus chega na casa deles, o que acontece ali? Irmãos, veja isso, Jesus está na casa, o próprio Filho de Deus, ele entra naquele lugar, o Senhor da vida está ali. Irmãos, olha que privilégio é esse. E qual foi a atitude dessa irmã Maria, diante desse cenário? Para entender bem o nosso contexto, ela não quis estar na cozinha, ela não quis estar ou se ver envolvida apenas com os afazeres da vida, mas ela escolheu estar aos pés dele, o ouvindo, sabe, se deliciando de todas as palavras que saíam da boca de Jesus. Então o que é que a gente aprende com Maria de Betânia? Que a adoração verdadeira nunca é um ato isolado, mas é uma vida de entrega diária e constante. O tempo todo, em todo lugar, nós estamos adorando. Quem adora de verdade, queridos, não precisa de estímulo. A presença de Deus é suficiente. Sabe, a certeza de que Ele está presente é suficiente. Esses cristãos, irmãos, carregam o altar dentro de si, não vivem no altar, entende? Eles carregam o altar dentro de si, e onde eles estão, o céu se manifesta. Sabe, por mais simples que seja o gesto que esses adoradores fazem, o céu se manifesta. Eu ouvi um testemunho hoje de manhã, que me falou exatamente isso. Alguém estava com outra pessoa, uma pessoa desiludida da vida, num contexto de um final de refeição, para você entender. Todo mundo na casa comeu e de repente chega alguém da família, depois que a refeição tinha terminado. E uma visita que estava na casa percebeu que o suco que foi servido naquela refeição tinha acabado. E aí aquela pessoa disse assim: mas acabou o suco, essa pessoa vai comer sem tomar suco. Ela correu na cozinha, fez um suco, e quando chegou na sala, a outra pessoa já estava sentada à mesa. E esse cristão senta à mesa e serve o suco. Irmãos, e servindo o suco, aquela pessoa olhou para ela e disse assim: o que você está fazendo? Ela disse: olha, eu fiz um suco para você, e eu quero sentar aqui, e quero acompanhar você na sua refeição.
aquela pessoa, irmãos, começou a chorar do outro lado. E em meio às lágrimas, ela olha para aquele cristão que fez esse ato de fazer o suco e servir e se assentar à mesa, e disse assim: olha, deixa eu te falar uma coisa, ninguém nunca fez algo semelhante para mim que você está fazendo. É um ato simples ou não? Mas quem carrega o altar em si, o céu se manifesta aonde ele vai, porque por mais pequenos que sejam os seus gestos, a manifestação de Deus é real, e ela toca a vida das pessoas, até através de um copo de suco. Entende, irmãos? Esses são aqueles, o grupo dos que adoram e se entregam ao mover de Deus. Mas há, queridos, um segundo grupo, o que parece adorar, mas não se envolve com o Espírito Santo. São aqueles que estão no mesmo ambiente, mas com o coração frio. Os que adoram, mas permanecem indiferentes. Mas como adoram? Isaías já alertava sobre esse grupo de pessoas que existiria. Quando você lê o capítulo 29, versículo 13 do seu livro, ele vai dizer assim, ó: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando você chega nos evangelhos, no capítulo 15 de Mateus, você vai ver que Jesus falando a um grupo de pessoas que estavam, irmãos, que faziam parte da religião da época, que estavam nas sinagogas constantemente, toda semana, talvez todo sábado, acredito eu. Jesus lembra eles dessa palavra. Ele diz assim: olha, bem disse Isaías a respeito de vocês. Vocês me honram com os lábios, com a boca, mas os seus corações estão longe de mim. E esse grupo, ele continua existindo no meio da igreja de Jesus. Sabe quem são eles? São aqueles que sabem cantar, sabem orar, sabem levantar as mãos, mas não sabem se render, não conseguem se render. Estão acostumados à presença, mas não são mais tocados por ela. Não conseguem mais deixar ser tocados por ela. Isso, irmãos, fala de uma adoração de alguém que permanece indiferente. O céu está aberto, mas não se envolve, entende? Não se deixa ser tocado. E a indiferença, eu quero te dizer que ela é perigosa, porque ela imita espiritualidade e adoração, mas ela nega o poder verdadeiro da adoração. Parece que é adorador, mas não é adorador de verdade. Entende? Canta, mas não sente nada. Levanta as mãos, mas não sente nada. Até dança, mas não sente nada. Entende? Irmãos, isso é terrível. Sabe, isso é viver uma aparente piedade, mas negar o poder dela, como Paulo diz a Timóteo. Sabe, isso fala de pessoas que conhecem os rituais, mas que perderam o relacionamento. O fogo apagou, a chama virou rotina, o altar esfriou. Não conseguem mais ver o coração tomado pela presença, pela glória de Deus. Estão no ambiente, mas não conseguem se envolver. Quantas vezes participam de cultos, semana após semana, e ao sair, nada mudou dentro de si. Isso acontece com esse grupo de adoradores e de indiferentes. Sabe, irmãos, por que isso acontece? Porque esse grupo dos adoradores indiferentes, eles até podem estar em cultos. Quem já viu falar da missa de corpo presente?
Esse tipo de adoradores indiferentes, eles podem até estar nos cultos, mas apenas de corpo presente, mas de almas ausentes. Não tem conexão com a glória. Sabe, a presença de Deus vem, mas estão tão indiferentes que não conseguem se envolver nisso. E o chamado de Deus para esse grupo, queridos, volte ao primeiro amor, renove o coração. Para esse primeiro grupo, talvez a chamada de Deus é que tem uma posição como Davi, quando ele ora assim no Salmo 51, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse grupo, queridos, de adoradores e diferentes, eles não querem se envolver com o rei e com o seu reino. Entende? Eles não desfrutam de toda a oferta do altar, porque eles decidiram que não quer se envolver com o rei e com o seu reino. E há um terceiro grupo que também é muito desafiador. São aqueles que estão no mesmo ambiente, mas não conseguem adorar. Até, sabe, pensam em adorar, mas não conseguem. São pessoas que estão presentes, mas algo as impedem de se conectar com o Espírito Santo. Está todo mundo sentindo o fogo de Deus, mas a pessoa está ali fria, coração, sabe, gelado, nada entra, nada toca. E isso, queridos, pode ser fruto de feridas emocionais, pecados não confessados. Por quê? Uma alma ferida não tem sede de Deus. Quando há pecados enraizados na nossa vida, a Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Isaías 59, 2. Então, se há uma vida em pecado, é impossível se interagir, se envolver com o Espírito Santo. Outra causa pode ser o peso da culpa. Pode ser também o orgulho, ou até mesmo a falta do novo nascimento. Pode ser que a pessoa vive nesse contexto, pode ser que é filho de crente, pode ser que já é batizado, que faz parte da vida da igreja há anos, mas ainda não nasceu de novo. Quem não nasceu de novo, não consegue interagir com o Espírito Santo. Quando nós vemos João capítulo 3, na conversa de Jesus com Nicodemos, aquele doutor da lei, é exatamente isso que Jesus vai tentar mostrar para aquele homem. Quando Jesus traz a ideia de nascer de novo, e ele com a sua mente humana faz aquela pergunta bizarra: Senhor, como pode um homem, uma pessoa sendo velha, voltar ao ventre da mãe? Jesus vira para ele e diz assim: olha, não é isso, tem que nascer da água e do Espírito. E deixa eu te dizer uma coisa, Nicodemos, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Percebe? Nós precisamos, irmãos, nos identificar em qual grupo nós estamos. Ainda no capítulo 6 de 2 Samuel, a gente vê um exemplo de alguém que retrata isso. Quando você lê o texto, e naquele momento que já foi dito em que Davi chega e começa a dançar de alegria, de gratidão, tomado, envolvido pela glória de Deus, a sua esposa Mical o desprezou aquele momento de adoração de Davi diante do Senhor. Sabe, irmãos, enquanto Davi estava ali envolvido na e com a presença, quando ele estava celebrando a presença, o que Mical estava fazendo? Ela criticava o adorador. Enquanto um se envolvia com a glória,
o outro ou a outra fechava o coração para a manifestação da glória. Irmãos, e presta atenção nisso, é o mesmo contexto nosso. Davi estava diante da arca, que simbolizava a presença de Deus. Olha só, no mesmo ambiente, um adorava e celebrava a presença de Deus, e a outra estava ali criticando, fechando o coração, e o próprio Deus, na tipificação da arca, estava ali no meio deles. Irmãos, isso é o que nós temos vivido nos nossos dias, em todos os nossos cultos praticamente. Isso fala de pessoas, irmãos, que olham, mas não enxergam, entende? Ouvem, mas não entendem, estão perto, mas não conseguem participar do mover de Deus. Vem para as igrejas vazios e sai daqui ocos, sem nada experimentar de Deus. Se você tem se sentido assim, deixa eu te dizer, isso tem uma causa, e o Senhor quer te levar à consciência disso, porque Ele quer tocar você de um jeito diferente, e fazer de você um verdadeiro adorador, alguém que se envolve, alguém que não está preso em situações da vida, seja qual for, querido. O Senhor tem libertação para nós. Quando a gente fala que talvez pode ser a necessidade de um novo nascimento, irmãos, Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 2,14, ele diz assim, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Só quem nasceu de novo consegue entender o ambiente de adoração e se envolver com a presença de Deus. Entende? Talvez você esteja assim hoje, você se sinta, você vê que a sua vida tem sido assim. Você vive no meio do ambiente de adoração, mas não consegue se entregar, não consegue se interagir. Mas deixa eu te dizer, há esperança. Deus ainda transforma corações de pedra em corações de carne. Deus está pronto para tocar até o mais frio e esquecido coração, até aquela mente mais distraída que possa existir na sua presença. Ele está pronto, se o problema for feridas emocionais, a curar essas feridas. Se o problema é pecado não confessado, Ele está pronto para perdoar. E a graça dele está aqui para gerar arrependimento, nos levar à confissão, para que esse perdão venha e se instale na nossa vida. Se o problema é culpa, deixa eu te dizer, Ele está aqui com graça e favor para nos liberar de todo o peso da culpa. Se é orgulho, Ele também se faz presente para nos libertar do poder do orgulho. Se é necessidade de nascer de novo, você pode hoje, buscar um brado do fundo do seu coração e dizer: Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Irmãos, é importante a gente confessar isso. Você sabia que tem muitos filhos de crentes, pastores, que nunca fizeram essa oração de confissão? Deixa eu te dizer, quando Paulo vai falar isso em Romanos, sobre isso em Romanos, ele diz assim: olha, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então precisa acontecer sim uma confissão, de dizer: Jesus, eu estou aqui diante do mundo, eu quero te confessar, o Senhor é Senhor e Salvador da minha vida. Hoje eu entrego o governo da minha vida ao Senhor. O que tem acontecido, queridos? Muitos filhos de cristãos têm nascido dentro das igrejas, têm sido levados a se envolver nesse ambiente de adoração, esse ambiente de vida cristã, e nunca são conscientizados dessa necessidade, e crescem, até se batizam, se tornam membros de igreja, mas nunca nasceram de novo, nunca confessaram a Jesus. Isso é sério, irmãos.
Aí essa pessoa vai viver uma vida, sabe, como esses, né? Esses que estão no ambiente, mas não conseguem adorar. E muitas vezes vive em crise, porque vê o outro, o Davi, o tipo Davi, sapateando, dançando, glorificando, chorando, sendo tomado pela glória, diz assim, que loucura é essa? Por que eu não consigo sentir nada? Eu não consigo entender essa loucura. É claro, o homem natural não entende as coisas do Espírito. Entende? Quem entende as coisas do Espírito é quem tem o Espírito. Então, querido, deixa eu te perguntar uma coisa: em qual grupo nós estamos? Todos nós fazemos parte de um desses grupos, sem medo de errar. E eu quero dizer para você, Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Sabe, Deus não busca, queridos, eventos no nosso meio. Ele procura adoradores. Ele não quer que a gente seja uma igreja de grandes conferências. Na Alcance Goiânia vai ter uma conferência e eu vou estar lá por causa da conferência. Não, ele não vem por causa de eventos. Ele vem por causa dos corações de adoradores, porque são estes que ele está procurando. Ele não desce num lugar por causa de programação, por causa disso ou de quem vai estar lá. Ele desce lá quando ele vê corações de adoradores, porque são estes que ele está procurando. Entende? Ele não se agrada apenas de uma vida afinadinha, com doutrinas, com dogmas. Ele não se atenta apenas para uma música afinada. Não, irmãos, tudo isso é muito bom, tudo isso honra, mas o que ele está procurando de verdade é um coração quebrantado, contrito, porque esse é quem adora de verdade, esse é quem está disposto a se envolver com ele de verdade. Consegue entender? Olha o que Jesus disse para a mulher: são estes que o Pai procura. Então ele não procura eventos, lugares bonitos, não, ele está procurando coração quebrantado, coração contrito, coração de adorador, porque é nesse que ele quer habitar. E quando a gente pensa assim, irmãos, a gente compreende melhor o que Paulo disse em Romanos capítulo 12, versículo 1. Irmãos, olha o texto. Ele está fazendo um apelo aos irmãos em Roma, para que eles pudessem apresentar os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele termina dizendo assim, que é o vosso culto racional. Irmãos, como um sacrifício vivo? Sacrifício não traz a ideia de morte? Sim ou não? Irmãos. Agora, como um sacrifício vivo? Irmãos, quem pode apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo é só o verdadeiro adorador. Como isso acontece? Quando ele está nesse ambiente de adoração, de entrega, ele entende a glória, ele entende a manifestação de Deus, ele contempla, ele desfruta de tudo isso, mas ele permite-se ser tocado, ser purificado. E nesse processo, ele consegue também ver a missão e decide sempre se envolver com a missão. Aqui é o sacrifício, irmãos. Entende? Porque se envolver na missão vai exigir sacrifício de nós. Sempre. Envolver no serviço, no reino e para o rei, vai exigir sacrifício de nós. Então o adorador neste lugar, ele decide. É o sacrifício vivo. Eu decido, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou pronto. Eu estou pronto para ir, eu estou pronto a obedecer, eu estou pronto a viver a tua vontade, eu estou pronto a ir, a fazer, a ser o que o Senhor quer que eu faça, onde o Senhor quer que eu vá, a fazer o que o Senhor quer. Eu estou aqui, eu estou disponível. Isso é sacrifício vivo. Entende? Adoração verdadeira é vida no altar, não apenas uma música no culto ou algumas práticas, é viver rendido todos os dias com um coração sensível
e uma fé viva e ativa. Você pode ficar de pé. Eu queria que você começasse a orar, sabe por quê, queridos? O Espírito Santo mais uma vez nos visita neste lugar. Você crê nisso? E a pergunta é: onde estão os verdadeiros adoradores? Onde estão? O Senhor tem te achado porque Ele está procurando. O Pai procura os verdadeiros adoradores. Onde estão eles? Você pode fechar os seus olhos e começar a orar. Irmãos, eu quero ser achado pelo Senhor. De olhos fechados, me ouça. Talvez você esteja adorando por tempos, mas sem sentir nada. Talvez você esteja por tempos e tempos vivendo momentos em ambientes de adoração, mas a sua vida está diante ou distante do altar. Qual é a nossa condição? Talvez você seja um desses verdadeiros que se entregam por completo, mas deixa eu te dizer, tem águas mais profundas que o Senhor quer nos levar. Nós ainda não experimentamos tudo dele. Talvez você tenha experimentado, e eu também, águas apenas nos tornozelos, nos joelhos. Mas deixa eu te dizer, queridos, há um rio que flui do trono de Deus. E a ideia dele é que a gente continue caminhando para dentro desse rio. Sabe, até que cheguemos naquele lugar que nós só podemos ir a nado, que não dá mais pé. Sabe o que isso significa? Que há um lugar tão profundo na presença dele, onde ele terá todo o controle da nossa vida, que não haverá nada em nós governado por nós mesmos, pelas nossas vontades, mas ele será sim Senhor de tudo.